Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vamos falar da altercação entre o Filipe Santos Costa e o seu deputado Pedro Frazão. Quer dizer, os senhores viram já como é que eu falo com quem é psicótico, ou psicopata, ou assassino. E não estou a ser metafórico, não estou a ser o professor Daniel Ribeiro dos Santos a usar as metáforas do Kant. Não estou a ser metafórico. Nas redes sociais, na política, hoje em dia, os extremos são assassinos mesmo. Como se vê pelo Charlie Kirk, como se vê pelo Peterson e como se vê comigo. Ou seja, não vos dê um tiro na cabeça se não puderem, mas fazem todo o resto, não é? São assassinatos de caráter, são assassinatos profissionais, são assassinos puros. Não estamos aqui a falar de pessoas normais. Com um registro psicopático e psicótico. Psicopático porque perseguem as pessoas para todo o sempre, psicótico porque são loucos varridos. E então, os dois lados da equação são hoje assim. Extrema-direita são fanáticos religiosos que muitas vezes se tornam quase assim. E a extrema-esquerda, outros fanáticos, neste caso doentes mentais puros, que se tornam mesmo assim. A extrema-esquerda é pior que a extrema-direita nos dias de hoje. Bem, sempre foi, porque a extrema-direita sempre dominou o mundo. Como a gente sabe, a extrema-direita fez do mundo o que ele é hoje, por mais que me custe dizer, não é? Mas com o advento da democracia, a extrema-direita acentrou-se, como se diz lá no bairro suburbano. Não. Estão a querer voltar ao antigamente, como a democracia nunca tivesse existido. Eu reconheço que não gosto de nenhuma das democracias liberais nos dias de hoje, com exceção talvez do Japão, mas para um ocidental o Japão é complexo. Hoje vou tentar ler todas as obras que estamos a ler, os 2 volumes do Código de Processo Penal, o Direito Penal do professor Figueiredo Dias, o Código Penal do professor Pedro Albuquerque, anotado, claro, e o processo penal também são anotados, e obviamente as minhas próprias coisas, que ou seja, que como sabem é a paideia do Jaeger, que é o tratado ético, moral, jurídico, que ilustra 2000 anos de valores civilizacionais ocidentais, o tratado lógico-filosófico do Wittgenstein, onde a matemática é aplicada à filosofia de forma brilhante, criou a filosofia analítica, o Wittgenstein, crítica à razão pura, física aplicada à matemática, discurso da metafísica, matemática aplicada à filosofia, e minha própria tese, doutoramento em direito, que, como sabem, o Narciso tem que sempre falar dele, porque, como sabem, nas redes sociais só temos pessoas que são ou assassinos, ou psicóticos, ou psicopatas. Muito bem estavam os senhores se tivessem uns narcísicos que estouraram toda a vida, porque o que se vê são os doentes mentais toda a vida, uns fanáticos toda a vida, e depois falam mal quem tem ego. Claro, os merdas que agora querem mandar. O que é que aconteceu entre o Filipe Santos Costa e o seu deputado Pedro Frazão? Eu falo com os assassinos da maneira que falo, porque são assassinos, não é? E não estou a ser metafórico. Com um assassino, aliás, o Código Penal de algumas legislações não é por acaso que determina a pena de morte para assassinos, por alguma razão será. Quer dizer, com assassinos não há conversa, com assassinos há punição, como é evidente. Agora, eu tenho algumas dificuldades em acompanhar o discurso político dos dias de hoje. Não acompanho, já disse isso na live, não acompanho, nem pensar nisso, que acompanho este pessoal completamente fanático de um lado e do outro, né? Ora, iam-se pegando à porrada, mas é que iam-se mesmo pegando à porrada, né? O Filipe Santos Costa e o Filipe Santos Costa tem os seus defeitos, tem. Pronto, se foge o pé para o chinelo, foge, diz umas parvoices às vezes, sim, é verdade, mas quer dizer, chega a um ponto que a pessoa também tem que ter um bocado de noção que o homem também tem direito à opinião dele, não é? Ou então fazem como o Trump. O César Campos mandou-me o quantitativo, um vaso para si, caso amigo César, das piadas deste comediante, que é o Kimmel, que agora foi despedido de lá da televisão, por causa que estava sempre a mandar bocas ao Trump, e é como o Ricardo Pereira, dá sempre a mandar bocas ao David Ventura porque não gosta dele. Mas o César Campos, ele tem esse direito, caro amigo.
Este foi agora despedido, que pá, foi uma barbaridade o que fizeram ao homem, porque ele estava sempre a atacar o Trump. Sim, está bem, tem esse direito, amigo César, tem esse direito. O amigo César mandou-me um quantitativo, tenho no telemóvel, não consigo ver, depois vejo, e digo aqui, sim, a proporção de piadas em relação ao Trump, comparativamente com o pessoal da esquerda, bem, a esquerda nos Estados Unidos não é a esquerda, o Partido Democrata, mas enfim, é um partido de direita moderado. O Partido Democrata dos Estados Unidos é o PSD. O Partido Republicano é que é o CDS e o Chega nos dias de hoje. Bem, nos dias de hoje é o Chega, bem, nos dias de hoje não é o Chega, nos dias de hoje é o tio Salazar. Tio Salazar que não é meu tio, como sabem, mas perceberam. Eu só trato por tio com quem identifica, quem gosto. Se eu me identifico com o Salazar, nunca. Se gosto do Salazar, não posso gostar do Salazar porque fez o que fez, não é? Era ditador e o meu avô foi executado, entre aspas, pela PIDE porque era comuna e naquele tempo não era crime ser comuna, nem hoje em dia ainda é crime, ou é crime em algum lado que seja ser comuna. Obviamente que os comunas naquele tempo eram o que eram, os ditadores tinham uma azia tremenda porque os comunas acabaram com os czares na União Soviética e a extrema-direita toda tinha um medo que se pelava de acabarem como o Nicolau II. Por isso é que os comunas eram todos presos ou executados pelos ditadores, de direita, claro, porque o Lenin fez com o Nicolau II e a família Romanov o que fez, matou-os a todos. Né? E então os ditadores, Salazar inclusive, tinham medo que se pelavam dos comunas porque sabiam que iam lá. E era, como viram com os FP25, foi a mesma coisa, os comunas faca na liga, como os ditadores também são, não é? Estão bem uns para os outros, mas enfim. Ora, o meu amigo Gonçalo Sousa pôs aqui, um grande abraço para si, Gonçalo, pôs aqui a altercação entre os dois. Eu acho isto esquisito, para dizer o mínimo, em plena televisão, mas enfim. Sabe qual é a diferença? Não ganhamos nada. Não vale a pena. Não ganhamos nada com este tipo de comentários. Vamos avançar. Rita, é que eu sou eleito pelos portugueses e este senhor só está aqui neste lugar porque é o protegido do sistema. É a diferença. Pronto. Primeira palavra. Estava à vontade de levantar isso meio desta mesa. Ainda queres responder, não palavra, solidariedade ao Miguel por ter sido sentado ao lado do Pedro Frazão. Não sei o que é que isso significa. Nem vale a pena continuar. Bem, nem se percebe quase. Quer dizer, o Filipe Santos Costa até me enviou com o Miguel Pinheiro, que é uma joia de rapaz do Observador, por estar sentado ao lado do Pedro Frazão. Estavam ali quase pegados à porrada, foi a mesma coisa que aconteceu também entre o Isaltino Moraes e o outro senhor deputado do Chega. Quer dizer, você é que esteve preso, isto, aquilo e aquilo outro. Que é verdade que o Isaltino Moraes esteve preso, mas quer dizer se assim pela televisão a um homem que é presidente da Câmara Municipal de Oeiras, quer dizer, acho uma falta de nível que o outro provocou, chamou ao André Ventura corrupto, isto, aquilo e aquilo outro, ou corruptor, isto, aquilo e aquilo outro. Mas quer dizer, não sei se estão a ver a linguagem, os depois falam de mim, de falar da maneira que falo com assassinos, e não estou a ser metafórico, são mesmo assassinos. Quer dizer, os políticos, comparativamente comigo, são umas varinas da Praça da Ribeira, e é a chungaria da Cova da Moura. Eu sou muito mais polido do que estes 50 mil vezes. Estão sempre a insultar-se em plena televisão, quase que se pegam à porrada. Mas isto é política aonde, pá? Mas alguma vez viram o Dr. Mário Soares e o Dr. Álvaro Cunhal a fazerem isto? Um era comuna, o outro era o que a gente sabe. Mas tinham classe. Alguma vez viram o Sá Carneiro fazer isto? Ou o professor Freitas do Amaral, ou o professor Cavaco Silva, ou os Ramalhianos, ou a chanceler Merkel, mais recente, ou o chanceler Helmut Kohl, ou a Margaret Thatcher, ou o François Mitterrand, ou o Giscard d'Estaing, ou o Reagan, ou mais atrás o Churchill, o Chirac, o De Gaulle, o Adenauer, o Kennedy, o Nixon, até o Lyndon Johnson, que era garoto, tem uma porta que ia para a casa de banho, lá com o seu baixo ventre, e até fazia reuniões na casa de banho quase, era mesmo quase. Quer dizer,
Mas onde é que já chegámos? Mas o que é isto afinal? Mas isto é política aonde, por amor de Deus? Quer dizer, uma agressividade, um esbrutamões de todo tamanho e insultam-se de tudo. O problema não é eles, o problema é que as hostes, como eu tenho visto aqui nas redes sociais, vão na maré e pronto, e ficam com uma agressividade doentia uns para os outros. Os outros são todos. A extrema-esquerda e a extrema-direita fala de forma antípoda uma à outra, claro, mas como se os outros fossem todos assassinos, psicóticos e psicopatas. Há um outro, sim, como é evidente, não é? Nas redes sociais é a cátedra da coisa, porque são, obviamente, os excluídos da sociedade que estão ali como feiticeiros dosos, ali a tentar manipular as suas marionetas, porque são aqueles gordos que nem conseguem se levantar do sofá, dizerem olho tão inflamado, e estão completamente alcoolizados e completamente drogados e completamente viciados em tudo o que é, enfim, perversão, seja ela gustativa ou libidinal, e então naquele computador é o reino deles e ficam completamente, se já são malucos, são mesmo loucos varridos, bem, com os computadores então ficam mesmo completamente assassinos sem filtro e psicóticos puros. E psicopatas também, porque perseguem para todo sempre as pessoas, não é? Até um dia, enfim, acabam sempre, quem vive pela barra morre pela bala, isto não há hipótese nenhuma. Então, os atores políticos, como agora se diz nos dias de hoje, dão um exemplo catastrófico para as massas, porque as massas acham que é normal falar assim com as pessoas, quase à batatada, e depois não estamos aqui a falar de luta de rua da amadora, nem luta profissional do karatê e do kickboxing, nem luta militar das tropas especiais. É tudo pessoal que não tem cara para levar uma chapada daquela oficinha. É pessoal muito... Lá está, não é a área dos gregos, não é a excelência física e intelectual, é os feios, porcos e maus. É as pessoas mais desequilibradas, completamente histéricos, completamente desregulados emocionalmente, completamente. Tem ponto a ponto se lhe pegar, ponto se lhe pega. E nesse aspecto, onde eu quero chegar aqui, o Isaltino Moraes esteve muito mal. Se eu gosto dele, o homem esteve na cadeia, quer dizer, por razões que todos conhecem. Quer dizer, a população da Beira votou nele, os xoxotes têm o que merecem, no sentido de, pronto, elegem este pessoal, elegeram o Sócrates, e como tal, não sei, o que é que se há de fazer? Eu não acho que seja uma coisa, eu posso mostrar aqui, até acho que tenho aqui, a altercação entre o Isaltino Moraes, deixa eu cá ver se consegui encontrar. Eu quando começo a falar mais devagar é porque estou à procura de qualquer coisa. You throw coaching, not really fans. Deixa eu cá ver, porque tens publicidade, isto aqui nunca mais acaba, não é? Então, posso mostrar aqui o... Acha isto que Isaltino Moraes, eu vou dizer, André Ventura vai a todas e efetivamente o próprio André Ventura assume que falhou ao arranjar outro candidato, diz que a luta contra a corrupção e a imigração descontrolada não podia ficar sem candidato e afinal o único que encontrou foi mesmo ele mesmo. Isso não dá um pouco a imagem de que o Chega, apesar de já ter um número muito considerável de deputados no Parlamento, continua a ser o partido de um homem só? Bem, antes de mais, boa tarde. Cumprimentá-los a todos. É um gosto estar aqui e cumprimentar o Álvaro e o Dr. Isaltino Moraes, que é a primeira vez que partilho estúdio com eles. Perguntou-me como é que eu reajo. Reajo com muita calma. O Dr. Isaltino Moraes, eu ouvi-o muito atentamente, não o interrompi uma única vez que fosse. Também não o interrompo. Muito bem, e agradeço-lhe desde já. Mas, Dr. Isaltino Moraes, olhos nos olhos, com toda a franqueza, que é como eu estou na vida, e acho que o senhor também, pelos vistos, também é, perguntar-lhe uma coisa muito simples. O Sr. Dr. Isaltino Moraes acusou aqui André Ventura de ser o pior que o sistema tem, de ser um corruptor, de ser um mentiroso, sei lá o que lhe chamou. O Sr. Doutor
esquece de uma coisa importante. Já viu que entre si e o Dr. André Ventura quem teve preso foi você? Não foi o Dr. André Ventura. Quem teve preso por branqueamento de capitais foi você, não foi o Dr. André Ventura. Portanto, eu acho que é um pouco... Eu lamento ter que vir para este debate com este tipo de matéria que não era o meu objetivo, mas de facto o Dr. Isaltino Moraes não me deu outra hipótese senão ir por aqui. E é absolutamente lamentável que num dia em que se anuncia uma candidatura, o Dr. Isaltino Moraes, que anda nisto há tantos anos e que já passou por tanta coisa, em vez de vir aqui debater uma candidatura pela candidatura, vem com este tipo de discurso. Perguntam-me como é que eu reajo. Reajo com muita calma. Reajo com esta calma e com esta frontalidade. E mais uma vez repito, ao Dr. Isaltino Moraes. Entre o Dr. Isaltino Moraes, o puritano de serviços, e o André Ventura, o diabo de Portugal, olhe uma coisa, quem teve preso foi você. Já viu? Muito bonito e muito engraçado. Passando esta introdução, dizer o seguinte, porque também ouvi aqui o Alexandre dizer uma coisa muito curiosa. Que o André Ventura representa uma facção radical, uma franja. Não vejo porquê, Alexandre. Pois, pá. Ele está cheio de razão. Mas, pá, a cara do Isaltino Moraes, Jesus. Eu por acaso conheço o meio, que eu andei enrolado com uma vereadora da Câmara Municipal, há muitos anos, e ela era muito mais velha do que eu, era muito novinho, tinha 20 e poucos anos, e ela tinha os seus 30 e muitos, tinha até 35, pai. Era muito engraçadinha, eu conhecia na piscina oceânica da Oeiras, que por acaso era propriedade do dono do ginásio do Sheraton, o tal que fazia massagens ao professor Cavaco Silva todas as quartas-feiras e contava nos joguetes todos do que eles falavam, fartado de rir. Mestre Silva, como é que ele se chama? Fartado de rir. Era branco, tem uma porta, mas bom homem. Então essa também é a diferença entre os borregos que vivem nas tribos, que nunca tiveram vida, xaxaria perdeira, coisas alcoólicas, droga, álcool, levarem nos cortes toda a vida nas escolas. Tem o pior da cultura deles e da cultura que abraçaram com todas as cores. Enfim, nem vale a pena. Ficas tu com eles, filho, enquanto eu deixar. Ficas tu com eles porque és um deles, não é? Exatamente. Enquanto eu deixar. E então, o que acontece é que eu andei enrolado com essa rapariga, nunca dormi com ela, ao contrário do que se pensa, papás todas, não cheguei, era mais velha, perdi o interesse, mas na piscina oceânica eu estava com o Fernando, estávamos lá no engate, para variar, e ela engraçou o pico, o cabelal e tal, a coisa, a saltar lá da prancha, aqueles saltos malucos de karatê, eu gosto de saltar da prancha, a fazer saltos de karatê feito maluco. Não me parto todo por milagre, a piscina oceânica acho que é 10 metros a prancha, aquilo é sempre maluco. E então eu conhecia, ela era engraçadinha, biquíni, pronto, está a ver, estão a ver, brinquinha, mas depois vestida, biquíni, e não ia. Assim com ela as outras vezes, e lembro-me de. Na altura tinha o Cosworth, ela ficou muito impressionada com o maquinão. Eu sempre tratava-me por você, fartei-me de rir, era mesmo tia de Cascais, da linha, percebe? Era fartado de rir. E lembro de ir ao cinema com ela a um shopping qualquer em Oeiras, e ela, como era vereadora lá de Oeiras, pronto, era mais ou menos conhecida, né? E vereadora como pluro executiva. Mas gostava dos pintas, né? E era matadora, era boa zona. Para a idade dela era bastante engraçada, né? E com as maquilhagens e tal, e com os eu nunca a vi sem maquilhagem, nem com os cremes que lá da piscina, não sei mais o que, eu nunca a vi, porque as mulheres, como diz o Hamlet do Shakespeare, Deus deu-vos uma cara, vós pintais outra, que é muito diferente ao natural, vos garanto. E então, quando são novas é diferente, agora a idade de Leonardo DiCaprio, 25, 30 anos, quando começam a subir, ui. Então nos dias de hoje, a partir dos 25 anos, o Zé Luís mandou-me um vídeo de uma que não sabia quem era o pai, que houve tanta rodagem naquela semana, que 5, 10, 15, 20 homens numa semana, não sabia bem a conta, não sabia que era o pai da filha, mas não havia problema nenhum.
Pronto. Mas este pessoal vai para o movimento Me Too. São mais vacas de todo tamanho, mas depois queixam-se que são coitadinhas. Isto e aquilo e aquilo. A gente sabe. Então, o que aconteceu foi que eu saí com ela várias vezes, e de outras, poucas. E perdeu o interesse muito rapidamente, deve ter ficado traumatizado, nunca mais lhe atendi o telefone. E há uma altura que vamos ao cinema lá no shopping, e um dos funcionários da Câmara viu a doutora para ali, a doutora para aqui, a doutora para aqui, a doutora para aqui, ela toda muito inchada, e ele sempre a olhar para mim. Daquela, mas tens mesmo pinta de playboy, estás aqui de volta da doutora. Ele tinha mesmo estes trunfos dos óculos. Estão a ver, há umas culturas que eu não vou aqui dizer, mas tenho uma suspeita que lá para a Oceania, para a Escandinávia, que os pintas faturam as meninas, fazem como a outra boa zona, vaca leiteira, que o Zé Luís me mandou o vídeo, fazemos os filhos, mandou-os a profilhamos, e depois tem estes totós, como era o outro lá no shopping de Oeiras, mesmo cara totó, e os inclusivos da Oceania, da Escandinávia, do Canadá, os países mais água benta, eles é que depois vão cuidar dos filhos. Os pintas fazem-nos. E os outros cuidam deles. Acho muito bem que eu vou para o meu teste asiático, enquanto que os senhores cuidam dos filhos que os outros fizeram. Isso é que é uma cultura inclusiva. Muito bem, espetacular. Estúpidos. Agora, o que aconteceu foi que eu conheci um bocado, ela falou muito do Isaltino Moraes, ela tinha muito boa imagem dele, e eu estou a ver se consigo encontrar aqui o nome do deputado que se pega com o Isaltino Moraes, mas não aparece aqui, diz deputado do Chega, eu sei quem ele é, mas não lembro do nome dele. Acabou de falar aqui, não me lembro do nome dele, e pronto, acabou. Tá. Será Tiago Palma? Deixa cá ver. Não é Tiago Palma. Bom, é um deputado que está há muito tempo com André Ventura, desde o início praticamente. Deixa cá ver. Consigo ver. Porque eu também estou um pouco ligado a isto nos dias hoje. Bom, foi um deputado que se pegou, que acabou de... Rodrigo Taxa, exatamente. Rodrigo Taxa, exatamente. Rodrigo Taxa, eu bem me parecia que ele era Taxa, mas não queria chamar de nomes ao homem, e até gosto bastante do rapaz. E depois foi este senhor deputado que, pronto, foi um bocadinho mauzinho com o Isaltino Moraes agora. Mas cheio de razão. Mas é realmente chamar isso... Está bem que o Isaltino Moraes meteu-se a jeito, sim senhor. Mas pronto, metem-se todos a jeito. Metem-se todos a jeito nos dias de hoje. Rodrigues Alves Taxa, exatamente. Ele foi eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga. É um rapazito novo, tem 36 anos. Bom rapaz. É licenciado e mestre em Direito e está a tirar o doutoramento. Interrompeu porque entrou na vida política. Vê-se, é polido. Foi assessor jurídico do Grupo Parlamentar do Chega. É católico, praticante, claro, não é? Como a gente sabe. É reconhecido admirador de Margaret Thatcher e de Reagan, é cá dos meus, e do Papa João Paulo II. E claro, obviamente uma azia tremenda ao comunismo, bem evidente, né? É bom rapaz, né? É dos mais políticos que lá está. Gosto muito deste rapaz. Muito. Mas mesmo um dos mais políticos deputados do Chega, e muito bem preparado intelectualmente, chegou ao doutoramento em Direito, diz tudo, não é? Mas mesmo assim chamou ao outro preso na televisão. Quer dizer, cheio de razão, mas estão a ver esta linguagem, e vou já para a matéria, não tenho paciência mais para estar a escrever nomeado, e na bocado estava a dizer ao Numados isso. Não, o acidente para mim acabou. E ele, pois, isto é uma merda. O Numados, graúdo das televisões e da bola, filhos, como a dizer, um braço para ti, Matinhos, eu chamo-me Matinhos, não chama-me Dr. Carlinhos. Um braço para ti, Matinhos. Muito bom e bem este também, fresco até à medula, pior que eu. Ele disse-me, isto é uma merda, quer dizer, e realmente Portugal está uma merda e o Ocidente está uma merda. As guerras, os orgulhos infamados,
O frio para mim é tremendo. Pá, nem morto. Porque esta agressividade tremenda entre uns e outros, e depois determina que haja assassinos literais de um lado e do outro, e pronto, mas vai acabar tudo a batatada. Comigo, para andar a batatada, pois tem que ter cabal para mim. É melhor ir buscar a espingarda com a medida telescópica como o outro, porque se não for assim, normalmente vão abaixo. Eu nunca fui abaixo na vida toda, nem com os bandidos da Cova da Moura, nem com os assaltantes que acabaram todos nos cornos. Era um gordo chuco que me queria fazer a folha. De certeza absoluta que não é, como é evidente. 2 cintos negros de karaté, tropas especiais e luta de rua da Amadora, vos garanto que tem que vir com uma bazuca. Mas isso ele sabe. Continuando. Vamos à matéria. Doutor David, muito obrigado, como sempre. Quer ver se consigo ler os livros todos hoje. Para os burros, pode parar aqui o vídeo, está bem? Para os burros, para o futebol e praia e tal. Como diz o professor Rosado Fernandes, os portugueses têm 2 exercícios intelectuais, ir à praia e ir ao futebol. Por isso podem ir para a vossa vidinha, coçar a micose, palitinho no dente, está bem? Que eu vou para os livros. Temos a paideia, temos o teológico filosófico, a crítica da razão pura e o discurso da metafísica. Estou tramado. Tese de doutoramento em Direito, a minha, com o Bel Narciso, que tenho sempre falado dele, porque eu quero exibir muito aqui para as redes sociais, porque eu preciso muito da validação das redes sociais, como aos maluquinhos, porque a minha vida a debater Kant, e com o Paulo Renato, com o Júlio e com o próprio Gonçalo Almeida Ribeiro, a debater Kant horas e horas e horas, meses e meses a fio e até anos a fio, com o futuro juiz do Conselho Tribunal Constitucional e vice-presidente do Tribunal Constitucional, a debater Freud e Melanie Klein e Bion e companhia, com o professor Pedro Luzes, que foi supervisionado por Saussure, que foi analisado por Sigmund Freud, com o professor Gossin, que foi analisado pelo Bion, que foi analisado por Melanie Klein, com o seu Constância Brito, debater os filósofos quase todos, principalmente o Heidegger, que foi tipo direto do Heidegger e do Gadamer. Ou seja, a minha vida sempre foi impressionar estes grandes intelectuais que chegaram muito longe na vida. Como devem calcular, eu sou exatamente o oposto do pessoal das redes sociais, que vivem no computador, porque na vida real são uma merda. É essa a diferença que o mundo hoje está. O mundo hoje está a ser dominado pelas redes sociais, e as pessoas das redes sociais são uma merda que na vida real não chegam a lá nenhum na vida. Por isso é que são assassinos dos que chegam a algum lado na vida, no mundo real. Só com os computadores é que eles são assassinos. São os Kaczynski dos dias de hoje. O outro era cartas armadilhadas, estes são vídeos armadilhados através do computador. Mesma merda, será que é diferente. Por isso, é o mundo que temos. A política e as redes sociais fazem-se hoje da mesma maneira. Eu vou com a minha linha de cartão ali na de Sousa para o Sudeste Asiático e os seus ficam uns com os outros. E como diz a minha mãe, quando metes alguém de ponta, sim, quando eu meto alguém de ponta, pois aí o assunto é meu. Vamos para a minha tese, que eu preciso muito de impressionar os senhores, porque realmente a merda das merdas que há aqui, olhas, que é quando aqui a fazer, mas enfim, gosto de estudar em voz alta, e há uns bacanas como o Dr. David e os seus engenheiros, como tal, na Vonda. E o Miguel Luís, e o Engenheiro Afonso, o Engenheiro Zé Luís, o Engenheiro Avelino, já disse, os engenheiros, e o Alexandre, a Juventude, o Bernardo, pessoal que costuma ir. Minha tese, versão em português, da minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, a que eu mais gosto. Além disso, esta construção do mestre de Coimbra permite compreender um conceito de culpa não orientado para a ideia apenas daquilo que o homem deve fazer, Kant puro, dever fazer. Esse será o critério do ilícito típico, nem tão pouco daquilo que o homem pode fazer, mas sim no que devem ser para o direito as exigências, porque estes são feitas à própria pessoa e que a ele tem de responder. Exatamente. Diz o professor Figueiredo Dias, Liberdade de Culpa Penal, primeira edição, 1976, página 110. Como eu quero ler tudo, só leio um parágrafo. Vamos para discurso da metafísica. Acho que o tenho aqui. Espero eu.
É que depois Doutor David, depois a questão é saber quais são os links. É que é tanta coisa. Se tiver tenho aqui a discurso da metafísica, graças a Deus. Discurso da metafísica, porque eu mando as mensagens do César Campos para este telemóvel, e outros desafios, porque eu faço os vídeos com um telemóvel novo. Não é tão simples como parece isto nas redes sociais. Discurso da metafísica, página 9, diz o Dr. David, fim da página, começar a última frase, comentadores mais recentes. Discurso da metafísica, página 9, comentadores mais recentes. Ok. Página 9, comentadores mais recentes. Está aqui. Deixa cá abrir. Só saúde. Exatamente, abriu onde estava. Tive uma sorte, uma sorte. Comentadores mais recentes, discurso da metafísica de Leibniz, um dos maiores génios da humanidade, para mim só segundo em relação a Aristóteles. Comentadores mais recentes como perdão, como Bourdieu, no entanto, são descrentes em relação à possibilidade de reconstruir um sistema leibniziano e pensar os vários textos de Leibniz como capítulos de uma mesma obra. De facto, seria considerar as idas e vindas do próprio filósofo e a maneira que tem, em diferentes momentos da sua obra, de encarar os mesmos problemas ou de defrontar-se com problemas novos a cada nova circunstância. O discurso da metafísica seria, para os partidários da ideia do sistema, um texto privilegiado, já que anunciaria, pela primeira vez, um conjunto de temas que se fecharia definitivamente como sistema, com a monologia e os princípios da natureza da graça, ambos de 1714. Do David, já estamos na página 12. 1714. Do discurso de Leibniz, do Metafísica de Leibniz, ficamos por aqui. Para vos começar a iniciar aos grandes autores da humanidade. Ou nós somos melhores que os assassinos e os loucos varridos, é que são mesmo loucos varridos. Isto é pessoal que tinha que estar internado num hospital psiquiátrico na alta de segurança. Esse pessoal é mesmo gente que puxa da pistola e dá-vos um dia na cabeça, como aconteceu com o Charlie Kirk, que são mesmo loucos varridos, entendem? Parecem pessoas normais, até lhes darem um computador ou uma arma. Mas hoje em dia comportam-se da mesma maneira, ou com um computador ou com uma arma, fazem exatamente a mesma coisa, dão-vos cabo da vida, se é por um tiro da cabeça ou por tudo o resto, que ainda é pior, não é? Quer dizer, ainda é pior, mas enfim. Crítica da razão pura, peço desculpa. Prefácio da tradução portuguesa, página 6, acabamos a frase, publicar-lhe-ei talvez dentro de 3 meses. Eu vou para o início do David. O início é muito giro. No início, na crítica da razão pura, ficamos na página 677, livro 2º, analítica dos princípios. Crítica da razão pura, página 677, livro 2º, analítica dos princípios. Agora a questão é encontrar onde é que ela está aqui. Deixa eu cá ver se eu tenho aqui. Acho que sim. O tratado, tenho aqui tanta coisa que o César Campos me envia e eu depois reenvio para aqui. Todo o Charlie Kirk, Nossa Senhora. Deixa eu cá ver onde é que está. Isto é capaz de ser o tratado. Deixa eu cá ver se isto é aqui, tem razão por o tratado. Isto é capaz de ser. Agora estou sem armazenamento e tal. Deixa eu cá ver se isto é aqui tem razão por o tratado. É o tratado, já sabia. Aqui tem a razão por. Onde é que ela anda? Deve estar para aqui em qualquer lado. Eu acho que eu consigo abrir. Ela deve estar para aqui em qualquer lado. É tanto link que toda a vida não quero imaginar. Ora, eu vou abri-la. Apetece-me ler que tem razão por. Pois, como eu estava a dizer, hoje em dia eu estou com muito mais vontade de mostrar aos senhores, basicamente, os maiores génios da humanidade, para os senhores começarem a pensar bem do ponto de vista. Abri logo, Dr. David.
Aqui o PDF do Google é limpinho, trinha pá. 677. Crítica da razão pura. Hoje está a correr bem as referências do Outra Vida, é um espetáculo. Onde é que isto está? O livro segundo, não é? O livro segundo. Analítica dos princípios. Introdução. Crítica da razão pura de Kant. Um dos maiores génios da humanidade. Quarto, a nível dos maiores génios da humanidade. A seguir a Platão, Sócrates e Aristóteles. Ao nível de Leibniz, Heidegger e Wittgenstein. Eu acho que o Leibniz é superior ao Kant, mas há muita gente que diz que o Kant é superior ao Leibniz. Porque o Kant aplica mesmo a física teórica de Newton à filosofia. É uma coisa... E isto eram os meus grandes debates com o Júlio. O Kant foi o principal autor que me uniu a todos os meus colegas, tanto o Júlio como o Gonçalo como o Paulo Renato. O Paulo Renato eu trouxe em França, na Universidade do Kant. O Júlio trouxe, o Gonçalo Almeida Ribeiro eu trouxe em Harvard, em Direito Privado, mas o Kant foi o autor mais trabalhado. Hoje é, como sabem, vice-presidente do Tribunal Constitucional e juiz conselheiro do Tribunal Constitucional. E o Júlio, como era físico, obviamente que o debate do Kant era imenso. Ou seja, o Kant eu conheço muito bem. Sim, muito bem. É o autor mais trabalhado nas faculdades de filosofia e eu não consigo acompanhar os senhores a falar das universidades e a falar dos autores, porque esta foi a minha vida toda. Eu só lidava com assassinos através do Ministério Público e através da investigação académica dos psicopatas. Nunca me tinha cruzado com assassinos fora desse contexto, nem na Cova da Moura, nem na batatada e copa que eu andei com os bandidos durante toda a minha adolescência e jovem adultez. Eu alguma vez me cruzei com um assassino. Até os mitras que levaram uma tarefa infinita, quando me assaltaram, não me tentaram matar. Não foram ao pescoço. E podiam ter ido. Apontaram uma faca ao pescoço, mas não a espetaram no pescoço. Espetaram-me nas costas, no estômago. As costas foi levezinho. O estômago também foi levezinho, quase um arranhão. No braço é que foi um braço, tentaram-me arrancar quase o braço de um lado ao outro, por causa que eu tinha o computador e eles queriam levar o computador. Mas não foi tentativa de assassinato, não foi tentativa de homicídio. Nas redes sociais tentam mesmo matá-los, tentam mesmo matar os senhores, porque são loucos, assassinos, são mesmo pessoas que querem que os senhores fiquem num estado existencial de total miséria, especialmente se viverem em países muito isolados ou em zonas muito inóspitas e que não têm qualquer subsistência, não é? E as pessoas nessas alturas da vida estouram, como é evidente, suicidam-se ou fazem muito pior, não é? Levam tudo a deito e isto é tentativa de homicídio puro e duro, como é evidente. Kant, livro segundo, Analítica dos Princípios, Introdução à Faculdade do Julgado Transcendental em Geral, capítulo 1, do esquematismo dos conceitos puros do entendimento. Estamos agora no entendimento. Capítulo 2, Sistema de todos os princípios do entendimento puro. Primeira secção, do princípio supremo de todos os juízos analíticos. Segunda secção, do princípio supremo de todos os juízos sintéticos. Terceira secção, aqui no PDF está 689, Dr. David, só para confundir, no PDF, no que eu abri agora, está 689, e não aparece a página do livro, interessantemente. A página do livro não aparece, e no PDF aparece 689, está a ver como é que é os PDFs? Tem a numeração esquisita, diz aqui 694 páginas, 689, aqui, enfim, é o que é, não se preocupe. Do fio condutor para a descoberta de todos os conceitos puros do entendimento. Peço desculpa, estava já no livro segundo. Capítulo 2, Sistema de todos os princípios do entendimento puro. Primeira secção, do princípio supremo de todos os juízos analíticos. Segunda secção, do princípio supremo de todos os juízos sintéticos. Terceira secção, representação sistemática de todos os princípios sintéticos do entendimento puro. 1. Axiomas de intuição. 2. Antecipações da percepção. 3. Analogias da experiência. B. A. Primeira analogia.
B, segunda analogia. C, terceira analogia. 4, os postulados do pensamento empírico em geral. Refutação do idealismo. Observação geral ao sistema dos princípios. Capítulo 3, vou ficar no capítulo 3 do princípio da distinção de todos os objetos em geral. 690 no meu PDF, Dr. David, na página deve ser o 677, mas no meu PDF 690, já nem sei o que lhe diga. Dr. David e eu, sempre aqui a acertar a coisa com os PDFs e com a numeração das páginas, é fatal de aqui. Vamos, já chega de obras, porque senão nunca mais saímos daqui. O tratado e a paideia fica para outro dia. Vamos para o Código de Processo Penal, porque os PDFs é simples de se ter, os livros é que eu, cedo ou tarde, vou deixar de os ter, não vou andar com isto todo lá para o outro, não é? Ora, o Código de Processo Penal, volume 2, já tínhamos lido o índice, as siglas, lembram-se disso? E estávamos no capítulo 1, nota prévia ao artigo 241 da notícia do crime. A notícia do crime é no Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal no seu índice tem volume 2, parte 2, livro 6 das fases preliminares. O título 1 é Disposições Gerais, capítulo 1 da notícia do crime, capítulo 2 das medidas cautelares de polícia e por aí adiante. Estamos agora no capítulo 1 da notícia do crime. Ok? As notas. Nota prévia ao artigo 241. Página 22 do Código de Processo Penal, volume 2. Comentado pelo Sr. Pital Pequeno, como sabem. A concepção do legislador português sobre a estrutura da fase preparatória foi influenciada pela primeira lei de reforma do processo penal alemão, Gesetz zur Reform do Código Penal Alemão, StGB, 9274, que consagrou a ideia introduzida no direito alemão logo em 1921, na atribuição da direção de todo o processo preparatório ao Ministério Público, conferindo ao juiz de instrução o papel restrito de juiz das averiguações, como eu já vos disse. Isto é, de um magistrado que procede a atos de instrução em situações de emergência, mas cuja tarefa essencial é de controlar os atos do Ministério Público, que, contendo diretamente com os direitos e liberdades do arguido, como eu vos falei, se eu não ponho aqui o certozinho, repito-me, para uma discussão mais detalhada sobre a evolução da legislação e doutrina da reforma do Código Penal alemão em França, do Código Penal, peço desculpa, em França, em Itália, a ver Paulo Pinto Albuquerque, 2003, 919-215, 925, tínhamos ficado aqui, mas eu não pus o certinho, repeti. Para concluir, mais uma frase, da fase processual do inquérito, toda a atividade de investigação fica sujeita ao regime de garantias próprias do processo penal, de modo que podem ser conferidos ao Ministério Público e aos órgãos de polícia criminal poderes de natureza coerciva relativamente à conservação e aquisição de prova, bem como um conjunto amplo de medidas cautelares e de polícia, encontrando-se o exercício daqueles poderes estritamente ligado à sua função cautelar de prova, bem como um conjunto amplo encontrando-se o exercício daqueles poderes estritamente ligados à sua função cautelar de prova e por essa via ao fim último da sua integração no processo penal. Pronto, não deu certo sim, porque senão é muito livre. E os seus também não merecem, né? Não merecem, os que estão aqui merecem, mas a maior parte do pessoal, quando eu começo a ler isto, vai-se embora, não é? Está bem, à vontade. Eu é que as parto e os senhores é que têm a vida de merda. Peço imensa desculpa, não se pode dizer estas coisas. Comentário do Código de Processo Penal, volume 1. Tínhamos ficado de serviços médico-legais diferentes. Lei número 45/2004, 19/8. Acesso ao direito, custas e apoio judiciário. Lei número 47/2007,
28.8, Lei número 34 de 2004, 29/7, Decreto-Lei número 324 de 2003, de 27/12, vamos ficar na segurança interna. Em termos de letra da lei, estamos no artigo 127 do Código de Processo Penal, que é livre apreciação de prova, com as suas 36 notas de rodapé. Estamos na nota 30 de rodapé. Artigo 127, livre apreciação de prova. Como é que o Sr. Juiz decide a prova em tribunal? Se é assassino, se é só denúncia caluniosa, se é injúria, se é difamação, o que é, não é? Se é assédio moral, se é assédio profissional, qual é o ilícito, não é? Como é que o juiz aprecia a prova? Decidindo-se em favor do arguido, exemplificando o Supremo Tribunal de Justiça com a prova de fato relevante para a extinção do procedimento criminal e na doutrina Damião da Cunha 1998-A 620, SQ PEFGAN 1997, anotação 19 ao parágrafo 206, LR RIS 1997, anotação 30 ao parágrafo 206, A, Klaus Roxin, operação uma vez, 1998, 108, Klaus Roxin Hans Achenbach, 2006, 242 e 243, Convenção de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, nesse sentido, e Maia Gostner, 2007, anotação 7, ao parágrafo 206A, e ainda ao artigo 529, número 2, do Código de Processo Penal italiano, que prevê expressamente a prolação da sentença ou despacho de arquivamento, a sentença di non longo a procedere, em italiano, quando a prova da existência de uma condição de procedibilidade é insuficiente ou contraditória. Não sei se estão a ver a quantidade dogmática da doutrina de jurisprudência que o professor Pinto Albuquerque cita. Os maluquinhos que nunca leram o Código de Processo Penal na vida deles, nem têm qualquer formação jurídica, seja de direito romano-românico, seja de direito constitucionário, é que vêm ensinar a missa ao padre nas redes sociais. E principalmente quando se trabalha em multinacionais, em que, obviamente, as maneiras de se trabalhar são, obviamente, internacionais, não nacionais. Não é etnocentrismo nem jurídico nem científico do ponto de vista nacional, mas sim transnacional. Nem é internacional, é transnacional. Cruzam por completo as formas de trabalhar. Vê-se muitas grandes firmas de advogados, nas grandes firmas de contabilidade, cruzam por completo as formas de trabalhar das várias legislações, mas pronto, estas pessoas, como vivem por completo na bolha do computador, completamente loucos, varridos, são o que são. São o que são até eu deixar. Já agora. Mas isto sou eu nos meus ditirames. Isto é tudo tanga. Não se esqueçam que isto é tudo tanga. Como é tudo tanga, em sede de julgamento é tudo tanga, doutor. Não aconteceu nada. Isto é tudo fantasia das redes sociais. Doutrina do Código do Professor Figueiredo Dias, Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, a Doutrina Geral do Crime. Isto tem a ver, antes de tudo, página 7, isto tem a ver, antes de tudo, com a circunstância de muitas das normas e institutos, a queixa e a acusação particular do artigo 111 e 117, a prescrição do procedimento e da pena em medida de segurança, artigos 118 e 126, a amnistia e o indulto, artigo 127 e 28, possuir uma dupla natureza, em parte substantiva e em parte processual, como tem a ver, por um outro lado, com a dupla natureza do próprio direito penal executivo e da circunstância da sua regulamentação se encontrar repartida por uma lei especial, que é Código de Execução das Penas e das Medidas Privativas de Liberdade, e fragmentariamente pelo Código de Processo Penal, artigo 467 e seguintes, e pelo próprio Código Penal, artigos 43 e seguintes, 45.2, 48, 49, 55 e seguintes, 60, 90, 99, etc. Não sei se estão a ver aqui o grau de rigor do pai do nosso Código de Processo Penal e do pai formal do nosso Código Penal, que é o professor Figueiredo Dias. Não sei se estão a ver, mas são todos uns tantos, porque ao que parece,
quem manda agora é que sabe, e quem manda agora são as pessoas mais desequilibradas, mais assassinas, literalmente, e mais estúpidas que eu vi na face da Terra, no Ocidente. Porque no Trump e companhia não são assim, mas do outro lado são. Drimião. É um hospital psiquiátrico permanente. Aliás, vê-se nas manifestações, Israel, Palestina, Rússia, Ucrânia, movimento woke, extrema-direita, vê-se o comportamento de parte a parte. São completamente doentes psiquiátricos quando se pegam. Não é nem pensar nisso. Eu tenho umas lecas muito valentes, como vou dizer, no 26 de setembro, não preciso desta merda para nada, ficam os senhores uns com os outros, se fizerem um favor. Para concluir, parágrafo 12, sejam, porém, quais forem as dificuldades de determinação do caráter substantivo, processual ou executivo de certas normas jurídico-penais, uma de tal determinação é relevante para muitos efeitos e não deve ser escamoteada. Assim, por exemplo, para efeitos de proibição de retroatividade da lei, há uma proibição da retroatividade da lei. Eu acho que é completamente contra o princípio da retroatividade da lei algumas medidas e soluções legislativas que alguns propõem, se é que me faço entender, não é? Comparem-se os artigos 1.1 e 2.1 com o artigo 5º do Código de Processo Penal. A proibição da aplicação da norma por analogia, trabalhei muito esta questão em tese de doutoramento, porque tem a ver com o princípio da legalidade, que é o artigo 1 do Código Penal. Compara-se o artigo 1.3 com o artigo 4º do Código de Processo Penal, e a aplicação da lei no espaço, estão a ver aqui o espaço e o tempo do canto, falam todos a mesma língua. Comparem-se os artigos 4 a 7 com o artigo 6º do Código de Processo Penal. Ficamos aqui no grande mestre, isto que eu gosto, só faço o que eu quero, os livrinhos, as meninas, o calor, e vão todos para a puta que os pariu. Peço imenso desculpa, não se pode dizer as neiras. Está bem, velho. Código Penal. Capítulo 4, escolha medida da pena, secção 1, regras gerais, artigo 70, critério da escolha da pena. Recomendo vivamente que não se metam nisso. Deixem a política e as redes sociais uns para os outros. Não interessa nem ao menino Jesus. Não é cá a democracia. Atualmente, no Ocidente, é uma anarquia. Do ponto de vista, seja da extrema-direita, seja da extrema-esquerda. Reconheço que a extrema-direita está a tentar meter ordem na casa. E deve ser securitária. Reconheço que sim. Não são os meus valores. A maior parte são fanáticos religiosos. São muito beatos. O André Ventura é dos poucos que escapa. Mas esquecer, por amor de Deus. João Gil Oliveira, a determinação concreta da medida da pena no novo Código Penal. De Macau, porque o professor P. Dias também fez o Código Penal de Macau. Alguns aspectos, BFD1M, ano 1, número 3, página 103 a 133, 1997, Adelino Global Cordeiro, a determinação da pena em SES, Jornal de Direito Criminal, revisão do Código Penal, alterações ao sistema, sancionatório e parte especial, volume 2, Lisboa, página 31 a 54, 1998, Marcelo Lima Santos e Marcelo Ribeiro, medida concreta da pena, disparidades, Lisboa, Visilis, 1997, e ficamos por aqui, na Tia Odete. Ficamos na Odete de Maria Oliveira. Isto é o Código Penal, artigo 70, critério da escolha da pena. Na introdução do Código Penal tínhamos ficado, e com isto concluo, consegui ler quase tudo, só faltou o tratado lógico e filosófico e a paideia. Acho eu. Não faltou capa nenhum. A redação, introdução ao Código Penal, é a letra da lei, a introdução faz parte da letra da lei, obviamente. Então há aqui um artigo, mas a introdução faz parte da letra da lei do Decreto-Lei nº 482, de 23 de setembro, se não me falha a memória. A redação dos ideais da humanidade, bem como de reinserção social assinalados, passam hoje, indiscutivelmente, isto é em 1982, pela assunção do recluso como sujeito de direitos ou sujeito de execução, que o princípio
de respeito pela sobriedade humana aponta de forma imediata, em 1982. Eu tinha 7 anos. E os senhores querem voltar atrás? Boa sorte. A própria ideia de reeducação não se compadece com a existência de duros e degradantes regimes prisionais ou aplicação de castigos corporais, pressupondo antes a salvaguarda da dignidade da pessoa humana, enquanto, por esse modo, se fomenta o sentido de responsabilidade do recluso, base imprescindível de um pensamento ressocializador, como defendeu o professor Yashek e todos os códigos penais modernos, assim o entendem. Não é o Código Penal que tem que mudar, com isto concluo, não é a lei, é a sociedade, é o Estado. A lei é boa, muito boa, a nossa lei penal, a nossa lei de processo penal é muito boa. O que tem que ser mudado é exatamente o oposto a Singapura. Singapura, a lei, infelizmente, é muito draconiana, mas o Estado e a sociedade funcionam muito bem. A extrema-direita é, mas é uma extrema-direita muito moderada, porque, a não ser em relação ao Estado de Direito, tratam muitíssimo bem os seus cidadãos, e pronto, aquilo é um país super desenvolvido, desde que se portem bem. O Estado tem que ser mais musculado. Eu defendo uma democracia esclarecida, musculada, não extrema-direita nem direita securitária, mas muito parecida com a Singapura. Copiar o modelo de Estado e de democracia de Singapura agrada-me. O Estado de Direito é que não. O Estado de Direito é ficar exatamente como o que temos agora, o nosso. Não precisamos mudar nada no Estado de Direito, nada. Só precisamos mudar a forma como o Estado e a sociedade se determinam. E, na minha perspectiva, o melhor modelo a copiar seria Singapura. Mas eu baseio-me no idealismo transcendental do Kant. Isto é uma condição de possibilidade, a priori. Ou seja, é uma condição de possibilidade independentemente da experiência. Não sei, é possível. Ficamos por aqui. Um abraço, muito obrigado.